Salve rapaziada, JJ Williams aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai para a segunda parte do Power Ranking da NBA. Esse vídeo tá dando um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginava. Pra vocês terem uma ideia, eu ainda tô editando a primeira parte enquanto eu tô gravando esse vídeo em outro dia. Então, se você puder deixar aquele like, se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo, vai estar me ajudando bastante, porque tá dando muito trabalho mesmo. Eu não imaginava que eu fosse demorar tanto para soltar esse vídeo, mas ele vai sair bonitinho para vocês. Então, deixa aquele like, se inscreve e bora pra segunda parte. Na 15ª posição eu coloquei o nosso queridíssimo Miami Heat, que tem o Tyler Hero, Norman Powell, que chegou agora, Andrew Wiggins, Ben Adebayo e o pivô Kelaware. Aí no banco eu coloquei o Devion Mitchell, o Kasparas Jakusionis, que é o draftado, Billy Larson, James Harden Jr. e Nikola Jovic. Esse time do Miami Heat é um time muito bom. Esse é o maior underdog da liga, o time que ninguém nunca acredita, mas que sempre chega longe de algum jeito, por causa dessa tal da Heat Culture, né? Que eles são jogadores muito enérgicos, muito explosivos, que jogam com raça, e tem um puta de um treinador que é o Eric Spoelstra. Olhando no conjunto, esse time é muito bom, só que o maior problema deles agora é não ter um cara que chame essa responsabilidade depois que o Jimmy Butler saiu. O Tyler Hero e o Ben Adebayo não são esses caras, eles são mais jogadores complementares a alguma outra estrela, como era no caso do Jimmy Butler, e eles não acharam esse cara ainda. Talvez eles tenham achado isso no Norman Powell, mas a gente tem que ver como ele vai se comportar nesse time, como vai ser o encaixe, porque ele é muito pontuador e o Tyler Hero já tinha essa característica. Eles têm uma defesa muito sólida, o Andrew Wiggins é um baita defensor de perímetro, tá sendo cogitado até no Lakers para as próximas temporadas. O Adebayo, um puta de um defensor também, mas ele joga mais naquele pivô baixo lá, que arremessa na meia distância. Tem o Kasparas Jakusionis, que chegou agora, que parece ser um baita arremessador. Devion Mitchell nem se fala, mano, ele é um dos jogadores que praticamente todo time precisa. É um armador baixo, muito defensivo, que dá a vida mesmo pra conseguir cada posse. Então é um time bem sólido. Eu não sei como eles vão se comportar nessa temporada, mas eu não acho que eles vão chegar tão longe de novo. Eles podem até pintar nos playoffs, via play-in ou playoffs direto, mas eu não vejo esse time disputando por títulos, porque eles precisam mesmo achar esse cara, e eu não sei se o Norman Powell vai ser esse líder dentro de quadra, que vai assumir a responsabilidade, que vai pontuar, que vai jogar esse time pra cima. Passando pra 14ª posição, eu coloquei o Golden State Warriors. Eu sei que vai ter muita gente me xingando, porque muita gente torce por esse time, mas esse ano vai ser muito complicado pro Warriors, e eu já vou explicar por quê. Primeiro, a gente tem o Stephen Curry, dispensa apresentações. Eu vou ter o Brandon Podziemski na 2, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, com asterisco, né? E o Draymond Green na rotação titular. Aí no banco de reservas tem o Moses Moody, o Buddy Hield, o Gui Santos, que merece mais oportunidade, o Quentin Post e o Tracy Jackson Davis para fechar o banco de reservas. Eu acho que esse time tá até alto demais nesse ranking, mas é justamente por causa desse Big Three que eles têm. Porque se você olhar o elenco como um todo, é um elenco muito fraco mesmo. Que não tem jogadores complementares muito bons que possam ajudar nas características dos três. Tem muito jogador jovem que ainda não ascendeu ainda para NBA como eles gostariam que fosse. É justamente por causa desses três que eles estão tão alto nessa lista. Se acontecer alguma coisa com o Curry nessa temporada, acabou o Golden State Warriors. O Jonathan Kuminga precisa ser utilizado nessa temporada. O Steve Kerr tem que entender que ele não tem opção. Se ele não usar o Jonathan Kuminga, que é um cara muito talentoso, atlético, que pontua bem, que vai pra cima do garrafão, esse elenco vai ficar ainda mais curto do que já tá. Que pega no banco de reservas. Moses Moody não é muito confiável. Até o Brandon Podziemski não é tão confiável assim. Nos playoffs passados ele não jogou muito bem, mas eu só coloquei ele de titular porque o Buddy Hield não dá, simplesmente não dá. Ele é cara pra vir do banco, e olhe lá, o Gui Santos é pouco aproveitado, então quase não conta, o que é uma pena, porque ele entrega muita energia em quadra. Se o Jonathan Kuminga sair por algum motivo, ele pode até pintar como titular, mas não sei, né? Aí tem o Quentin Post, que veio da D-League, o Tracy Jackson Davis, que é muito mediano. Então
fica muito difícil pra esse elenco se eles não contarem com os seus melhores jogadores. E o Jonathan Kuminga é um desses caras. Por mais que ele esteja com esse problema de salário, que tá afetando diretamente a minutagem dele em quadra, vai ficar muito pior pra eles. É um jogador com muito potencial ainda. Ele já mostrou nos playoffs passados do que ele é capaz. Então eu não entendo essa birra de não deixar ele jogar. Ele precisa ter minutos de quadra pra esse Golden State chegar em algum lugar. Provavelmente esse time chegue nos play-in, mas eu acho muito difícil, porque eles não conseguem se movimentar por causa desse contrato do Kuminga. Eles não conseguem fazer trocas. Então ficou muito complicada a situação pro Golden State Warriors esse ano. Eu não vejo eles nem chegando nos playoffs, sendo bem honesto. Mas não dá pra subestimar o Curry, né? Vamos pra 13ª posição. Eu coloquei o San Antonio Spurs. Eu queria ter colocado eles um pouco mais alto, mas eu ainda acho um time um pouco inexperiente. No quinteto titular, eu coloquei o De'Aaron Fox, o Stephen Castle, o Devin Vassell e o Harrison Barnes, junto com o Victor Wembanyama, claro. Aí no banco de reservas eu coloquei o Dylan Harper, o Keldon Johnson, o Jeremy Sohan e o Kelly Olynyk, junto com o Cornet. Eles estariam um pouco mais alto nesse ranking, mas se você olhar alguns dos principais jogadores, ainda é um time meio inexperiente. Tipo o Stephen Castle, o Devin Vassell, o Dylan Harper, que acabou de chegar. Tudo nessa temporada também depende só do Victor Wembanyama, cara. Se o Victor Wembanyama estiver saudável, estiver voando, jogar o mínimo de jogos para concorrer aos prêmios individuais, ele vai ser defensor do ano e ele vai carregar esse time pros playoffs, mas não dá para garantir. Eu não sei se ele vai se manter saudável por tanto tempo assim, já que ele não vem conseguindo jogar tantos jogos numa temporada só. Ele tem tudo para ser o rosto da liga, mas as lesões podem atrapalhar muito o futuro dele e eu espero que isso não aconteça, porque ele é muito talentoso. É um tipo de jogador que a gente não vai ver nunca mais nessa liga. E eles estão ficando com um time cada vez mais sólido, um pouco mais experiente. Trouxeram o Kelly Olynyk, trouxeram o Cornet para ajudar do banco de reserva. Então, cara, esse time tem tudo para dar certo, mas esse ano ainda depende muito do Embi. Vamos rezar para que ele consiga jogar muitos jogos, para que ele seja realmente defensor do ano, porque ele já tá merecendo algum tempo, mas ele precisa de uma quantidade mínima de jogos para poder concorrer a esse prêmio. Então, em 13º, San Antonio Spurs. Em 12º, eu coloquei o Orlando Magic. Honestamente, eu não queria colocar eles acima do Spurs, mas eu acho que eles estão um pouco mais prontos. No time titular, eu coloquei o Jalen Suggs, o Desmond Bane, Franz Wagner, Paulo Banchero e o Wendell Carter Jr. Aí no banco de reservas, eu coloquei o Tyus Jones, Anthony Black, Tristan da Silva, Jonathan Isaac e Goga Bitadze. Se esse time chegou na temporada passada nos playoffs, com certeza eles vão chegar esse ano de novo. É um time muito jovem, mas que tá ficando cada vez mais experiente. Eles adicionaram uma coisa onde eles estavam pecando muito, que era a bola de 3. Aí eles trouxeram o Desmond Bane, por mais que eles tenham custado muito caro. Foram 4 picks de primeira rodada nele, mais alguns jogadores. Mas era realmente o que eles estavam precisando. O time como um todo precisa evoluir nesse aspecto. E se eles conseguirem isso esse ano, eles podem chegar muito longe nos playoffs. Eu acredito numa classificação direta deles. É um time muito alto, que tem muito talento. O Paulo Banchero tá evoluindo muito. O Franz Wagner é um baita jogador. O Jalen Suggs tem que se manter um pouco mais saudável, né? Mas se não conseguir, eu acho que o Anthony Black e o Tyus Jones podem suprir essa vaga de titular, né? Então eu tô muito curioso pra ver como esse Orlando Magic vai se comportar nessa temporada, que é um time que promete muito e eu acho que eles vão chegar bem longe, viu? Vamos ver se eles não caem no primeiro round dos playoffs, né? Porque eles não estão tendo muita sorte assim na pós-temporada. Na 11ª posição, eu coloquei o Minnesota Timberwolves. Outro time que eu não queria colocar tão alto, mas eu acho que ele já tem uma casca maior. Ele é um time muito mais experiente e que tá conseguindo resultados, chegando na pós-temporada. Na rotação titular, Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert. Aí no banco de reservas, Rob Dillingham, Nashon Highland, Dante DiVincenzo, Joe Ingles e Naz Reid. É um time que podia ter se reforçado mais, mas eles optaram por renovar com seus principais jogadores, como o caso do Julius Randle e do Naz Reid. Julius Randle, que fez um baita nos playoffs, que ninguém tava esperando, jogou muita bola mesmo. E o Naz Reid, que é um dos melhores sexto homens da liga, merecidamente recebeu uma renovação muito boa. Então o time ficou sem muito dinheiro para se reforçar mais, mas tem um time bem sólido, uma rotação um pouco mais curta, mas é um time que vai dar muito trabalho se o Anthony Edwards se manter saudável.
é um baita de um jogador. Pra mim, o maior problema deles é na armação, porque o Mike Conley já tá ficando muito mais velho. Ele não tá rendendo tanto quanto deveria por causa da idade. Mas tem que desenvolver o Robin Dillingham, não tem jeito, esse moleque precisa de oportunidade, ele precisa de minutagem para poder suprir essa vaga do Mike Conley, para eles não dependerem de buscar em outros mercados mais algum armador. Vamos ver como eles vão sair, mas eu também acho que eles vão chegar nos playoffs. Então, esse é o Minnesota Timberwolves. Se eles tivessem se reforçado mais, talvez eles estariam mais em cima nesse ranking. Em 10º lugar, eu coloquei o Detroit Pistons, mais um daqueles times que é muito bom de ver, que muita gente desacredita, mas que sempre acaba surpreendendo, como é o caso do Miami Heat. O time titular eu coloquei o Cade Cunningham, o Jaden Ivey, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren. Aí no banco de reservas, o Malik Beasley, o Caris LeVert, o Duncan Robinson, Paul Reed e o Isaiah Stewart. Como eu falei, é mais um daqueles times muito subestimados, mas eles conseguiram chegar nos playoffs de forma direta, então eu acredito que esse ano eles vão conseguir de novo também. É um time que tá ficando muito cascudo, tá ficando muito legal de ver esse time jogar. O Cade Cunningham é um baita armador, que se tivesse em qualquer outra equipe ele já tava competindo por título, mas ele tem que se manter saudável, como ele não tava conseguindo antes dessa temporada. É um time bem jovem, mas já tá ficando muito experiente. O Jalen Duren é um baita de um pivô para a idade dele. O Ausar Thompson é um baita defensor, como o irmão dele, o Amen Thompson. Aí tem o Malik Beasley vindo do banco, que conseguiu ser inocentado das acusações que ele estava sofrendo de esquema ilegal de apostas, mas eu não sei se ele, por quanto tempo ele vai ficar, se ele vai ficar ainda nessa temporada, porque ele poderia ter recebido uma extensão muito boa antes de tudo isso acontecer, e o Detroit Pistons cortou essa extensão por causa de todas essas acusações que ele estava sofrendo. Se ele continuar, vai ser um baita de um bancário, candidato a sexto homem do ano. Ele estava arremessando muito bem para 3, foi o segundo maior pontuador para 3 da temporada passada. Aí eles trouxeram o Caris LeVert e o Duncan Robinson, que vão dar mais profundidade para esse banco de reservas, vão acrescentar na experiência. O Duncan Robinson, que é outro bom arremessador de perímetro. Então vai ser muito bom ver como esse time vai se comportar nessa temporada. É um dos times que eu também estou muito ansioso para acompanhar. Eles merecem chegar um pouco mais longe, que na temporada eles barraram no Knicks, mas eles estão criando essa casca justamente para conseguir alcançar lugares mais altos nas classificações da temporada regular e, consequentemente, brigar por título. Aí na 9ª posição eu coloquei o Dallas Mavericks. Muita gente vai chiar porque eu coloquei esse time, mas eu acho que é um time que tá bem sólido, mesmo sem ter o Kyrie Irving por praticamente toda a temporada. Eu coloquei no quinteto titular o D'Angelo Russell, o Klay Thompson, o Cooper Flag, o Anthony Davis e o Derek Lively. Aí no banco de reservas, o Max Christie, o Caleb Martin, Najee Marshall, PJ Washington e o Daniel Gafford. Mesmo sem ter o Kyrie, que é um problema muito grande para essa equipe, porque eles vão ter que confiar a armação nas mãos do D'Angelo Russell, que não é o melhor armador do mundo, que é muito inconsistente. Eu acredito na experiência desse time, no talento que eles têm. Eles draftaram o melhor prospecto dessa classe, que é o Cooper Flag. Eu acredito que ele já vai chegar causando um baita do impacto nessa equipe, ajudando defensivamente, que é uma característica que ele já tá muito apurado. Tem o Anthony Davis, que se ele se manter saudável, ele vai entregar muito por essa equipe. Eu gosto muito do Anthony Davis, é um dos meus jogadores favoritos, porque esse estilo de jogo dele é muito foda. Ele arremessa muito bem do mid-range, é um estilo de jogo muito bonito de ver. Então, rezar pro D'Angelo Russell parar de ser um idiota e entregar a bola na mão dos caras, em vez de tentar ficar arremessando que nem um imbecil, que eu acho que esse time vai conseguir chegar longe, e talvez o Kyrie Irving até volte no finzinho da temporada para ajudar eles num possível playoffs, né? Então eu ainda tô acreditando nesse Dallas Mavericks e eu acho que eles vão surpreender nessa temporada. Passando para a 8ª posição, eu coloquei o nosso Atlanta Hawks, que tem o Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Hisashi, Jalen Johnson, Kristaps Porzingis. Aí no banco de reservas eu coloquei o Nickeil Alexander-Walker, o Luke Kennard, Craig, sei lá como é que se pronuncia o nome desse cara, o Gaye e o Onyeka Okongwu no banco de reservas. Cara, eu olho pra esse time aqui e eu vejo muito potencial nele. Ele ficou um pouco alto também, eu sei, mas eles têm um time muito sólido. Eles têm um banco de reservas e um quinteto titular muito preparado. O Trae Young tava pedindo um time mais competitivo e o Atlanta Hawks nessa temporada entregou. Trouxe o Kristaps, trouxe o Alexander Walker, trouxe o Luke Kennard, que vão acrescentar muito vindo do banco
banco de reservas. Já tem o Dyson Daniels, que foi o Most Improved Player da última temporada e tava brigando para ser defensor do ano também. Trae Young vai poder armar esse time que tá ficando mais experiente. O Zaccharie Risacher tá melhorando. O Jalen Johnson é um baita jogador. Se o Kristaps Porzingis se manter saudável, esse time vai muito mais longe. Então é um time muito sólido. Eu sei que é muito cedo para dizer, mas eu acho que é um time que pode chegar muito longe, mesmo tendo um pouco de desconfiança no Porzingis e no time como um todo, já que eles não chegam muito longe há algum tempo já. Mas eu acho que essa é a temporada deles, eles vão surpreender e talvez eu acho que até no playoffs direto eles vão estar. Então, Atlanta Hawks na 8ª posição. Aí na 7ª posição eu coloquei o Los Angeles Clippers, mas só um adendo. Quando eu criei esse ranking, essas notícias que estão rodando o Los Angeles Clippers, elas não tinham acontecido ainda. Eu vou dar um pouco de contexto para vocês. No time titular, eu coloquei o James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins e Ivica Zubac. Aí no banco de reservas, o Chris Paul, Chris Dunn, Bogdanovic, o Derrick Jones Jr. e o Brook Lopes, fechando o banco de reservas. Vamos lá, só para explicar o que tá acontecendo com o Clippers, se você não estiver um pouco perdido. O Kawhi Leonard tá envolvido num esquema onde ele era patrocinado por uma empresa que era do dono do Clippers, que é o Steve Ballmer, e ele tava recebendo uma grana por fora para poder aceitar uma diminuição salarial para que o time dele pudesse fazer mais contratações e abaixar o teto salarial para o time se reforçar mais e eles trouxerem melhores jogadores. É mais ou menos isso que está acontecendo. Aconteceu muita atualização, mas isso é uma regra que viola as regras financeiras da liga e eles podem sofrer muitas sanções. Mas como eu falei, como eu fiz essa tabela antes, por isso que o LA Clippers ficou tão acima dos outros. É o time mais velho da história da liga, com uma média de 33,2 anos de idade. Então, é o time mais experiente da história da liga. Eu acredito que eles possam chegar longe se o Kawhi Leonard continuar por lá, porque ele pode perder esse contrato com o Clippers. Olhando assim pelo conjunto da obra, é um time muito bom, muito experiente. Eu gosto muito do James Harden, do Chris Paul. Trouxeram o Bradley Beal. Vai ser uma corrida onde a maioria desses jogadores depende de ganhar um título, porque pode ser a última chance deles. Sem o Kawhi ficar muito difícil, mas eu acho que eles podem ainda surpreender nessa temporada mesmo sem ele. Tem um banco de reserva bem legal, trouxeram o Brook Lopes, o Ivica Zubac tá melhorando muito, tem o John Collins que eles acabaram de trazer de Utah. Então assim, é um time muito interessante. Vamos ver se o Kawhi vai continuar por lá, quais vão ser as punições que o Clippers vai sofrer com toda essa história. É muito triste porque isso pode afetar muito a temporada deles, mas é um time que eu também acho que vai surpreender bastante dessa temporada. Na 6ª posição, eu coloquei o Los Angeles Lakers, o maior de LA, né? No time titular, eu coloquei o Luka Doncic, o Austin Reeves, o LeBron James, Rui Hashimura e o DeAndre Ayton. Aí no banco de reservas, eu coloquei o Gabe Vincent, o Marcus Smart, vou pôr o Jake LaRavia, o Jared Vanderbilt e o Jackson Hayes para fechar o banco de reservas. Tipo assim, não é um dos melhores elencos do mundo, não é um dos melhores elencos que o Lakers já teve na história, porém eles têm o Luka Doncic e o LeBron James, e eu acho que é tudo que eles precisam pra chegar longe nessa temporada. O Luka Doncic vai querer provar que ele é um dos melhores jogadores da liga e que ele não deveria ser trocado de jeito nenhum, ser rejeitado da maneira que foi. Então acho que ele tá muito motivado. Ele já pareceu muito mais magro do que ele tava antes. Ele tá muito mais focado agora. Então vai ser uma motivação extra da extra para que ele possa carregar esse time pros playoffs. Tem o LeBron James que tá nos últimos anos da carreira dele e ele vai querer buscar o último título da carreira dele e tem que ser agora porque o tempo tá passando. Talvez se aposente na próxima temporada ou depois da próxima. É outro que tá muito motivado a trazer um título pra LA. Aí você olha o resto do elenco, tem o Austin Reeves, que tá naquele problema de contrato também, como muitos outros jogadores, que tá pedindo bastante dinheiro, mas eu acho que ele merece um pouco mais de reconhecimento. Trouxeram o DeAndre Ayton, que era um pivô que o time tava precisando, só que é um cara que sofre de muita lesão, mas agora ele tem motivação de sobra pra se manter saudável, pra buscar melhores desempenhos. Então, cara, eu acredito que esse Lakers vai brigar por título esse ano. O problema é a conferência que eles estão, porque vai ser uma conferência muito disputada
disputada, como o Oeste vem sendo nos últimos anos. Então, LA Lakers na 6ª posição. Na 5ª posição, eu coloquei o Cleveland Cavaliers. Eu sei que eu coloquei eles um pouco baixo demais, porém, eu não acredito muito nesse time. Eu já vou explicar por quê. No time titular, eu coloquei o Darius Garland, Donovan Mitchell, o DeAndre Hunter, o Evan Mobley e o Jarrett Allen. Aí no banco de reservas, o Lonzo Ball, o Sam Merrill, o Max Strus, o Dean Wade e o Larry Nance Jr. Por que eu acredito muito nesse time? Eles têm 2 armadores, certo? Que é o Darius Garland e o Donovan Mitchell. Os dois, pra mim, têm um estilo de jogo muito parecido. Eles são pontuadores. Eu não vejo nenhum dos dois com características de serem facilitadores pro seu time. De ser aquele cara que arma o jogo, que passa a bola. E isso, pra mim, é o maior problema desse elenco no momento. Porque o time não tendo esse tipo de armação, fica com um estilo de jogo muito parecido entre esses dois jogadores, sendo que eles deveriam se complementar um pouco mais. Pra mim não dá liga, sabe? Então é um dos principais fatores pra eu acreditar que esse time não vai chegar tão longe nos playoffs, como já aconteceu nas 2 últimas temporadas, que eles foram muito bem na temporada regular, mas chegaram nos playoffs e não corresponderam a toda a expectativa. Eu acho que eles vão muito bem na temporada regular esse ano de novo, talvez eles sejam primeiro no leste. Mas chegando nos playoffs, eu acho que eles vão decepcionar de novo, porque é um estilo de jogo que pra mim não casa. Então, Cleveland Cavaliers na 5ª. Na 4ª posição, eu coloquei o Denver Nuggets. Cara, que time é esse Denver Nuggets, cara? Eu, infelizmente, tenho que me render pra esse time, porque, pra mim, eles vão disputar título esse ano. No time titular, eu coloquei o Jamal Murray, Christian Brown, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic. Aí no banco de reservas, o Bruce Brown, Tim Hardaway Jr., o Peyton Watson, o Zeke Naji e o Jonas Valanciunas. Mano, eu olho pra esse time e eu penso, meu Deus, o Jokic agora tem um time. Eles trouxeram o Cam Johnson, que é um jogador que vai complementar muito nesse time, aquele ala que defende muito bem, que arremessa para 3, que entrega pontuação. Agora o Jokic tem um pivô reserva muito bom, que é o Jonas Valanciunas, e aí eles trouxeram de volta o Bruce Brown para entregar um pouco de experiência. Talvez ele seja até titular nesse time, mas eu coloquei o Christian Brown como titular porque ele já tava aí há algum tempo. Trouxeram o Tim Hardaway Jr. para entregar a bola de 3 no banco de reservas. Cara, é um time muito experiente, muito sólido, é o time mais qualificado que eu vi do Nuggets nos últimos anos. Agora o Jokic vai ter a ajuda que ele merece. É um time que realmente vem pra brigar por título e que pode com certeza ser campeão, tá? Na 3ª posição eu coloquei o New York Knicks, que conta com Jalen Brunson, Michael Bridges, OG Anunoby, Gershon Yabusele e Karl Anthony Towns. Aí no banco de reservas o Miles McBride, Jordan Clarkson, Malcolm Brogdon, Josh Hart e Mitchell Robinson. Esse time do New York Knicks tá ficando cada vez mais forte. É um time muito sólido. Eles não têm tanta sorte nos playoffs assim, mas é um time que com certeza vai chegar na final de conferência. Pra mim ele já é praticamente finalista da NBA pelo lado do leste, né? Trouxeram o Gershon Yabusele, que vai entregar altura, vai entregar fisicalidade pra esse time, que vai ajudar muito nessas rotações onde o Karl Anthony pode ir pra 4 e o Yabusele jogar na 5. Trouxeram o Jordan Clarkson, que vai ajudar muito no banco de reserva desse time. Já tem um elenco muito sólido. Jalen Brunson é um dos melhores armadores da liga. Michael Bridges, um dos melhores defensores de perímetro da liga. O OG Anunoby, nem se fala, outro baita defensor. Karl Anthony Towns, que arremessa para 3. Vai depender se nenhum desses titulares se lesionar. Agora com um novo técnico, eu acho que eles vão ter um pouco mais de respiro, já que eles não tinham isso com o Tom Thibodeau, que matava os caras, colocava eles 40 minutos por jogo, ou até mais. Então eu acho que esse elenco vai rodar um pouco mais, para eles chegarem todos saudáveis nos playoffs. Eu acho que eles têm time para chegar nas finais. Então vamos ver o que vai acontecer com esse New York Knicks. Eles ficaram muito altos nesse ranking, mas com méritos, porque é um time muito bom mesmo. Chegando na 2ª posição, eu coloquei o nosso queridíssimo Houston Rockets. Cara, esse time pra mim é o time mais completo da liga hoje, sim, em questão de elenco. Tá um time muito bom. No time titular eu coloquei Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Dorian Finney-Smith e Alperen Sengun. Aí no banco de reservas eu coloquei o Shepard, o Josh Okogie, o Tari Eason, o Jabari Smith Jr. e o Steven Adams. Ainda tem o Clint Capela, que eles trouxeram também. Cara,
esse time é muito, muito, muito completo. Trouxeram o Kevin Durant, que era simplesmente o pontuador que eles precisavam. O Jalen Green não conseguiu ser esse cara, e eles já foram pra cima do melhor pontuador que a gente tem na liga praticamente. Cara, eu olho pra esse time, eu fico besta, porque eles montaram um baita do elenco. Um elenco mais completo da liga, de verdade. Eles têm reposição para todas as posições praticamente. Eu botei o Dorian Finney-Smith pra entregar um pouco mais de defesa no time titular, porque Kevin Durant tem mais tempo com a bola na mão, já que ele vai ter todo esse tempo com a bola na mão pra decidir, pra armar o jogo. Tem o Steven Adams, que é o melhor reboteiro ofensivo da liga. Eles conseguiram renovar com ele e ainda trouxeram o Clint Capela, pra caso aconteça alguma coisa com o Şengün ou com ele. O Amen Thompson é um dos melhores defensores da liga, então eu não vejo esse time não brigando por títulos esse ano. Talvez a maior pedra no caminho seja o primeiro colocado, que vocês já sabem qual é. É o time que eu acho que vai chegar na final de conferência esse ano, tá? Se tudo der certo, se todo mundo estiver saudável, se o Kevin Durant se manter saudável, né? Porque vão ser muito dependentes dele ainda. E esse é o Houston Rockets, o segundo colocado desse ranking. E o primeiro, eu não preciso nem dizer quem é, né? O campeão da última temporada, Oklahoma City Thunder. Time titular é aquele que todo mundo já conhece: Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein. Aí no banco de reservas eu coloquei um pouco sem posição, porque todo mundo nesse banco de reservas é muito bom. O Isaiah Joe, o Cason Wallace, o Nikola Topic, o Alex Caruso e o Jalen Williams. Cara, é simplesmente o campeão da última temporada. Eu acho que eles vêm para um back-to-back. Eles têm time para ser campeão de novo. É um time muito sólido. Conseguiram renovar com o Jalen Williams e com o Chet Holmgren por valores astronômicos. Um time que manteve toda a sua base, que consegue se livrar de jogadores e trazer melhores ainda. Então, é um time que vai brigar por título todas as temporadas daqui uns 5 anos ou até mais. Dispensa apresentações, né, velho? Shai Gilgeous-Alexander, MVP. Jalen Williams, puta merda, que jogador incrível. Luguentz Dort, um baita defensor. Chet Holmgren, defensoraço. Isaiah Hartenstein, caiu como uma luva nesse time. Chegou já sendo campeão. Isaiah Joe, Cason Wallace, o Topic, que parece que vai começar a jogar nessa temporada. Eu acho que ele perdeu a última temporada de novato. O Alex Caruso, minha nossa senhora, que defensoraço que o Chicago Bulls perdeu a preço de banana. Então, é um time que vem pro back-to-back, na minha opinião. Eu acho que eles podem ser campeões de novo, mas tudo é previsão, né? Pode ser que o Houston Rockets surpreenda. Eu acho que vai ser a maior briga do Oeste nos últimos anos, esses dois times se enfrentando, o Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Se chegasse uma final de conferência desse jeito, mano, seria incrível, seria absoluto cinema. Então, ver o Kevin Durant enfrentando esse time que ele abandonou para ser campeão e que foi campeão sem ele, vai ser incrível. Então, fechamos o nosso ranking, rapaziada. Eu me estendi bastante em alguns times. Eu tentei ser um pouco mais rápido nesse ranking, porque no outro eu falei demais. Eu tô tentando editar ainda, porque ficou muito comprido o outro vídeo. Esse aqui ficou mais comprido que o outro ainda. Então eu espero entregar um conteúdo de qualidade pra vocês, com uma edição muito bem feita, que eu tô tendo muito trabalho pra fazer, diga-se de passagem. Então, cara, por favor, se inscreve nesse canal, deixa aquele like pra ajudar, porque realmente foi muito trabalhoso, mas eu adorei ter esse papo com vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha desse ranking, qual time você colocaria acima, abaixo, enfim, dê a sua opinião aqui pra mim. Eu vou indo nessa. Muito obrigado por ter assistido. Falou!